Olá, pessoal. Vamos dar sequência aqui. Primeiro, fazer um aviso que já começou o Demo Drop e o Speed Coaching. Estamos lá com o Felipe Sene e com a Duda Cross. Quem quiser mostrar sua track, né, no nosso Demo Drop ou ter um Speed Coaching com a Duda, os dois, né, da Hub, podem fazer uma fila lá que vocês vão ter acesso a 15 minutos, né, com cada um lá para poder tirar suas dúvidas. Tá bom? Seguindo aqui, antes disso, desculpa, temos o nosso workshop. Nossa área de workshop também está lá funcionando. Quem quiser no workshop, só seguir lá. Pode comprar também lá na hora, para quem não tiver o ingresso. E também a consultoria de Ableton Live também, só agendar lá com os nossos Ableton Certified Trainers. E o nosso próximo painel é Lançamentos Independentes Inteligentes. Vamos chamar para cá Luiz Garcia, Marcelo Fraut, Bia Song, e quem vai mediar é Julian Lepic. Boa tarde ainda, né? Começou a escurecer aí, mas ainda é 5 da tarde, então boa tarde ainda a todos vocês. Sou Julian Lepic, sou desse mercado já há alguns anos, trabalhei um tempo em distribuidora. Hoje montei uma distribuidora lá com o pessoal da Workshow. E a gente tem também toda essa parte de distribuição e lançamentos digitais aí também dos outros artistas. Hoje estamos lá com a Mayara Maraíza, Fred Fabrício, uma galerinha aqui. Mas não vou falar muito de mim, não. Vou deixar um espacinho aqui para os meus amigos falarem um pouquinho deles para a gente começar esse bate-papo. Boa tarde. Sou Marcelo Frauches, ex-executivo de gravadora, distribuidoras, e nos últimos 3 anos empreendendo, investindo no mercado independente. Meu próprio selo, empresas de investimentos de royalties e consultoria no mercado da música em geral. Olá, eu sou a Bia, eu trabalho dentro do mercado de direitos autorais hoje. Eu tenho uma empresa que faz o recolhimento de direitos autorais, que eu acho que é um assunto pouco falado, não só no mundo da música eletrônica, como em outros gêneros musicais também, talvez um pouco mais falado no sertanejo, mas dentro da música eletrônica é um assunto ainda pouco conhecido. Atuo com alguns artistas de funk dentro de estratégias e gestão de carreira, mas eu comecei a minha carreira dentro da One RPM, que é uma distribuidora de música que hoje também abraça muito, né, o mercado da música eletrônica. E é isso. Bom, gente, eu sou o Luiz Garcia, tenho um homônimo meu no mercado aí que muita gente conhece, meu sósia. Bom, ultimamente também empreendendo aí já há um ano, mas acabou de fazer um ano, uma empresa chamada Vamos Music, voltada para desenvolver ainda mais o mercado da música latina nos Estados Unidos, Canadá e México. Agora expandindo também mais para o Brasil. Acabei de mudar de volta, eu estava morando em Nova York, então cheguei hoje, inclusive, para cá. E antes disso, trabalhei na Som Livre, com Frauches, na Meta, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, lá negociando contratos com todas as gravadoras, Merlin, Sony, entre outras. E antes disso, TIM, onde eu toquei um projeto lá que foi a plataforma de streaming da TIM, chamada TIM Music, que foi um dos primeiros streamings de grande escala no Brasil. Acho que antes do TIM Music tinha Ardell e Terra Sonora. Então, estamos aí, tem uns tempinhos já aí de rua. Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui com a primeira pergunta, que vai diretamente ao tema. O que torna um lançamento inteligente nos dias de hoje? Até parecendo a entrevista do Ainda Estou Aqui, né? Que ninguém queria responder. Falou isso? Vai lá, Frausto, vai lá. Posso? Claro, por favor. Bom, vou puxar uma sardinha aqui. Bom, eu acho que, obviamente, todo mundo vai ouvir, ninguém vai poder falar aqui que existe fórmula certa para lançamento, né? Então, começa, obviamente, com uma boa música de qualquer forma, seja ela sem entrar em critérios técnicos, mas músicas que engajam.
E a outra coisa é pensar cada etapa do processo de uma forma criteriosa e buscar parcerias, buscar formas de viabilizar seu lançamento. Isso vai depender do tamanho do artista, né? Se o artista já tem toda uma estrutura, fica muito mais fácil. Mas olhando para um artista, né, de médio porte, vem você preparar seu lançamento, obviamente, com uma grande estreia de um filme de cinema ou qualquer coisa do gênero e quebrar isso em pequenas etapas e somar isso ao longo do tempo. E a outra coisa que eu acho que é o que talvez seja um pouco diferente é não pensar que seu lançamento é a única coisa que você vai fazer nesse período e pensar na sua música como um pontapé inicial para a história que pode ser dessa música. Ou seja, uma mesma música pode ter N versões. Eu acho que isso no mercado eletrônico é o mercado que mais trabalha N versões de música ou remixa músicas, e acredito que uma mesma história, uma mesma melodia, de certa forma, pode conversar com muitos públicos diferentes. Então, isso eu acho que eu traria aqui de novo, não pensar só dentro da caixa do tipo, eu vou fazer a melhor música dentro de um gênero específico, mas pensar no que hoje é chamado no mercado de mercado derivativo, né? Derivative music, etc., que são versões e subversões daquela mesma música focadas para mercados diferentes e até audiências diferentes. Falar também de planejamento é a coisa mais básica. E isso não tem nada de inteligente, tá? Porque isso é básico de verdade. Falar de pré-save, falar de 15 dias antes, falar de planos iniciais de redes sociais de divulgação, isso é o básico. Mas, como inteligência, eu percebo que falta ainda, e como hoje eu trabalho com o meu time, é justamente a sustentação pós-lançamento, o quanto de empenho de fato tem que se ter depois que a música é lançada. O ponto de partida não é mais, né? Antes tinha uma expectativa muito grande. Vou lançar, antes o BG da música, sem revelar qual vai ser, meio-dia da sexta-feira tem o clipe. E isso virava uma puta expectativa, como se fosse mudar o jogo. E lançar naquele dia ter uma grande audiência, que não é verdade. É muita gente lançando ao mesmo tempo, o que disputa cada vez mais o tempo das pessoas, que é cada vez mais escasso. Então, o pós tem uma importância para mim hoje muito maior e muito mais trabalhosa do que o pré. O pré é o básico. As ações que vêm na sequência, análise de dados e ações que são tomadas de baseado nisso é que pode mudar o jogo de verdade quando se lança uma faixa, ou um trabalho, ou um álbum. Eu acho que o primeiro ponto é definir o que é sucesso. Porque essa métrica de sucesso ela é muito variável. Ela é muito variável de gênero para gênero e de artista para artista dentro do próprio gênero musical. Então, por exemplo, dentro da música eletrônica existem várias vertentes. E dentro dessas vertentes existem consumos diferentes. Então, quando você vai fazer um lançamento sem uma métrica de sucesso, é muito fácil você achar que o seu lançamento foi um fracasso, porque você não definiu qual era o seu sucesso. Então, definir, para mim, assim, antes de qualquer coisa, antes de fazer um pré ou um pós-lançamento, qual que é a minha métrica de sucesso? A minha métrica de sucesso é bater 10 mil plays em um mês. Ou a minha métrica de sucesso, eu tenho muito dinheiro, é bater 1 milhão de plays em um mês. Ou até mesmo a minha métrica de sucesso não é o número de plays que eu vou conseguir, mas é através dessa música alcançar um público que eu possa começar a fazer shows. Então, acho que o primeiro ponto é definir a métrica de sucesso. Eu, particularmente, gosto de fazer isso em cada lançamento, mas antes de fazer em cada lançamento, eu gosto de fazer na carreira do artista de uma forma geral. Você como artista, onde você está e onde você quer chegar. Mas não é tipo, hoje eu tenho 100 mil ouvintes e eu quero ser o artista mais famoso do Brasil. Isso não é métrica de sucesso. Hoje eu toco nesses festivais, eu faço tantos números de shows por mês, eu já toquei nessas casas, eu já fiz feat com esses artistas, agora eu preciso fazer feat com esse, porque através desse feat eu vou ter oportunidade de conhecer pessoas que vão me levar a tocar em festivais maiores. Então, acho que a métrica de sucesso é o mais importante. E assim, hit ninguém controla. Tem várias pessoas aí, eu tenho um artista mesmo que ele tem várias músicas, só uma das músicas dele tem 200 milhões de plays. Essa música a gente investiu R$500. E já teve música que a gente pôs 20 mil reais que bateu 1 milhão de plays. E aí, às vezes, ele me questiona, mas por que a gente está pondo dinheiro, sendo que em algum momento a gente fez uma música de 200 milhões que mudou a nossa vida sem colocar dinheiro? Porque enquanto você não tem mais um hit, que isso aí é uma vontade do universo de quem quer que seja, você tem que sustentar a sua carreira. E para sustentar, você tem que pôr dinheiro naquelas que não vão muito bem naturalmente.
Então, o primeiro ponto é definir a métrica do sucesso. Eu acho que eu ia adicionar só mais um ponto aí, que é até essa palavra lançamento, ela perde um pouco de relevância num cenário de mídia fragmentada, do marketing digital, da própria audiência super fragmentada, né? Tipo, você olha para um Spotify, aquele é um universo de nichos diferentes e de interesses diferentes. E outra coisa é a questão de faseamento, porque, por exemplo, até entrando no ponto de investimento, né? E eu acho que tem tudo a ver com a questão de métrica de sucesso. Pô, lançou a música deu sinais de que ela pode ir mais longe de onde ela está indo. Pô, é o momento de entender, eu posso investir mais ou não? Eu tenho parceiros que vão me ajudar a investir, eu já peguei um adiantamento antes, eu tenho esse dinheiro, esse capital aqui, ou não, agora é a hora de ir lá bater na porta da sua distribuidora e tentar levantar algum capital a mais porque está investindo. Tem distribuidoras hoje que já trabalham de forma híbrida, que ela fala, olha, meu royalty é tantos %, se você tiver uma música que é elegível ao que eu quero fazer mais, o royalty muda e aí eu invisto na sua música. Tem subselos e selos que conseguem olhar ali e levantar essa música para ter mais atenção de alguém que é ainda maior em relação a potencial de investimento e tudo mais. E aí vai para uma próxima fase, né? Por exemplo, pô, bati 15 ou 20 mil streams na primeira semana da minha música, a minha média geral era 2 mil, opa, tem alguma coisa aqui que já é diferente no meu patamar. Então, pô, aqui eu consigo contar uma história para quem já está junto comigo de colocar mais um pouquinho de gasolina ali. De repente, nisso, você vai levando a música de 20 para 150 e do nada vai entrar... Do nada não, né? Alguém vai entrar junto com você e investir mais. E aí você vai mais longe, às vezes até o top 1. Eu já vi isso acontecer como consultor e como gravadora também, do tipo, tem uma música ali que não era o lançamento que todo mundo acreditava, ela começa a andar, você vai colocando um pouquinho mais de gasolina, de repente a música vai para o top 2, top 3. Isso até com grandes artistas, assim. Então, o lançamento em si tem que ser uma coisa meio desmistificada. Então, somos 2 pontos aí, né? Acompanhar essas métricas e ir provocando ainda mais o sistema quando você vê bons sinais de desempenho. Eu acho que essa questão das métricas é o mais importante. Depois do lançamento, se você não está acompanhando o que está acontecendo com a sua música, você não vai levar ela a lugar nenhum mais. Aí você realmente desistiu dela. Se você acompanha, você tem capacidade de mudar isso. E o que a Bia falou é fundamental. Alinhamento de expectativa sempre. Entender o que eu sou, o que eu posso, para onde eu quero ir e como eu vou chegar lá. Então é importante a gente sempre ter esse quadro para a gente poder passar. E aí agora, invertendo o processo aqui, a gente está falando de lançamentos inteligentes, vamos pensar aqui no problema. Quais são os principais erros que os artistas cometem ao pensar um lançamento? Afobação. Primeiro deles, primeiro erro crasso de artista que quer lançar e procura um parceiro. Depois de ele achar a melhor composição ou fazer a melhor composição, depois de ele achar um melhor parceiro, depois de ele definir a equipe e a estratégia, ele quer lançar em uma semana, achando que isso a afobação de botar para o mercado é mais importante do que o planejamento que ele tem que fazer previamente sobre isso. Então, a afobação de lançar alguma coisa correndo pode matar aquela grande oportunidade que ele pensou, desenvolveu durante muitos meses, às vezes, está guardado na gaveta há muitos meses, uma música que pode ser uma porrada de lançamento, porque simplesmente ele está agoniado, mostrou para todos os amigos, todo mundo fala que é uma puta hit, nós ele quer lançar em uma semana, ou que seja em 15 dias. Cara, dê tempo. O Benson Boone, agora, não sei se vocês viram isso, ele fez um pré-lançamento do álbum dele com um mês, com countdown lá, do contador dele de tempo, com um mês mostrando a expectativa do lançamento dele. E ele está alimentando as redes sociais dele, mostrando que ele vai lançar depois de 30 dias o lançamento. Eu nunca tinha visto isso, tanto tempo de expectativa, e eu acho que é válido. Super. Junto aí com o ponto da afobação, vou aproveitar um cara aqui que falava que playlist não é plano de marketing. Colocar quase que toda a expectativa do que é sucesso para você entrar numa playlist no dia do lançamento ou ser capa de uma playlist. Isso não é novo, né? Isso é uma coisa já que desde quando esse mercado começou a ir para esse caminho de playlists, né? Quem trabalha em gravadora ou distribuidora, sempre tem aquele artista que vai te ligar na sexta-feira e falar: por que minha música não está na playlist, a do fulano, o Beltrano não está?
Então isso soma esse ponto da afobação, esse ponto do tipo trabalhar seu lançamento por mais longo prazo, olhar a música no dia a dia, como é que ela tá, olhar até antes, né? Tipo, pô, se você tá num gênero específico, você vê coisas crescendo nesse gênero em uma certa direção, por que não pensar nisso antes até de definir qual é o nome da música ou de finalizar a música, coisas do gênero. Então, exemplos da música eletrônica, eu acho que você pode ver cada vez mais playlists globais, por exemplo, do Spotify lá, a Mint, né? Agora você tem a Mint Latina, você tem outras coisas que são subvertentes dessa, que mostram, na verdade, não é que você precisa estar naquela playlist. Você pode olhar aquilo como, pô, o Spotify está entendendo que tem um nicho aqui de consumo e tem muita gente se agrupando e consumindo uma coisa que parece mais ou menos com isso. Pô, talvez se eu pensar nessa direção, pode ser um caminho de entrada para ganhar a primeira atração para a música, para ir para uma segunda fase e aí sim galgar posições em playlist. Às vezes isso é um processo também de vários lançamentos em sequência do mesmo artista, mais ou menos num nicho, né, um gênero, para chegar lá. Então, essa outra questão aí de colocar a sua vida, a dependência do seu sucesso, toda a sua expectativa em entrar ou não numa playlist, né, eu acho que aí já tem alguma coisa errada. E outra coisa é investir na própria audiência do artista, né, ou do seu selo, ou dos seus parceiros, né, ter playlists próprias, investir no crescimento da sua própria playlist, investir no seu perfil de forma geral e não só numa música ou num álbum, né? Investir no seu catálogo também. Então, isso vai ser uma base de sustentação importante para você, para qualquer lançamento que vier em qualquer momento da sua carreira. Acho que uma coisa aqui que me chama muita atenção sempre é a insistência em divulgar apenas uma plataforma. E depois reclamar que essa plataforma domina o mercado. E que ela não dá atenção para ele, né? Então, e as que estão dando atenção nunca foi divulgada. E que às vezes paga até 6, 7 vezes mais por stream do que a primeira. Sem dar nomes, mas... e não falando mal de nenhuma plataforma, né? Mas... Gostamos assim, de todas. Quer falar alguma coisa, Bê? Eu vou um pouco de desencontro aqui com o que eles falaram para gerar uma provocação na cabeça Polêmica. de todo mundo. Eu acho que o primeiro erro na hora de fazer um lançamento é pensar justamente no lançamento. Para mim, a primeira coisa que você tem que pensar é na carreira. Eu acho que as pessoas pensam demais em lançamento, pensam demais no single, esquece que a carreira é um todo. A carreira não é o Spotify, a carreira não é a Deezer, a carreira não é a Apple. A sua carreira é muito mais do que uma música na plataforma. Agora, precisa entender também qual é o tipo de carreira que você quer. Porque, por exemplo, dentro do funk, nós temos o exemplo do MC GW, que chegou a lançar 3.000 músicas em um único ano. Ele é muito famoso, o show dele está muito caro, faz muito sucesso. Quer dizer que se eu lançar 3.000 músicas em um único ano, eu vou fazer shows caros e fazer muito sucesso? Talvez não. Então, precisa entender qual que é o seu plano de carreira, onde você quer chegar com a sua carreira, né? Tá ligado à métrica de sucesso também, para entender como você vai fazer os lançamentos. Porque, às vezes, você tem que lançar e pensar menos no lançamento, e às vezes você tem que lançar e pensar um pouco mais. Às vezes, dentro da música eletrônica, seja interessante você testar a sua track ali dentro dos festivais, dentro dos eventos que você for tocar, e às vezes faz sentido lançar por lançar para testar isso dentro das plataformas. São testes diferentes, são maneiras diferentes de entender o seu produto, né? Mas como é que você vai entender o seu produto se você não entende a sua própria carreira? Então, eu acho muito complexo. Acho que o primeiro erro é sempre esse, porque eu vejo muita gente, eu acredito que vocês têm vários exemplos desses para dar aqui, que lançou e depois pensou, nossa, mas isso tem nada a ver comigo, não é o que eu queria. E aí, quando vê, passaram-se anos e, enfim, você não pensou em carreira primeiro, você pensou só em lançar. Eu acho que isso vai variar de gênero para gênero, mas se um artista produz 20 faixas numa semana, não faz sentido ele planejar o lançamento de todas elas. Tem coisa que ele simplesmente precisa lançar, ele precisa colocar no ar. Agora, pensando dentro do lançamento específico, uma coisa que acontece muito, mas muito, o artista chegar e falar assim, olha, eu preciso muito lançar uma música, que entra dentro da ideia da afobação, e qual a data mais próxima você tem? Aí você fala assim, beleza, eu tenho daqui 15 dias. Não, muito longe, muito longe. Não dá para ser na semana que vem? Tá, dá para fazer um encaixe aqui na semana que vem, mas você tem que estar com tudo pronto e me entregar tudo hoje. Tenho tudo pronto. E isso vai chegar daqui 45 dias. Então, a pressa para fazer um lançamento que nem está pronto. Você não terminou a master, você não tem o ISRC, você não tem nada. Você não tem uma capa, você não tem um plano, você não tem nada. Então, você quer planejar um lançamento que não existe.
ter esse cuidado em não se afobar é muito importante. Passando aqui para a próxima pergunta aqui, como equilibrar a autenticidade artística com estratégias comerciais? Bom, eu sou não sou a melhor pessoa para falar sobre artístico, porque eu não sou da área artística, eu sou da área comercial. Eu acredito que você tem que pensar um pouco na sua carreira, um pouco que a Bia falou. Você pode ser o melhor artista, o artista mais inovador do mundo e talvez nunca sua música não vai chegar tão longe porque as pessoas não vão entender, né, o que você está produzindo ali. Então eu acredito muito numa certa flexibilidade artística, que é estar de olho em coisas que estão acontecendo, estar de olho em coisas com que o seu conteúdo pode se aproximar mais, para você poder não surfar uma onda, mas se aproximar de algo que as pessoas possam entender. Procurar nichos de mercado, e isso não tem que ser mandatório necessariamente. Como é que você pode fazer um pequeno twist em algo que já está funcionando de uma certa forma e trazer aquilo para dentro da sua arte ou levar a sua arte um pouquinho mais para o lado, né? Acho que o pior cenário aí é um artista que vai ficando muito hermético dentro do que ele está produzindo, acreditando que aquilo vai virar o maior hit do mundo, que todo mundo vai descobrir aquela verdade, aquela arte ao mesmo tempo. As pessoas, elas, né, talvez por um comportamento humano muito presente, elas replicam muito coisas que elas consomem muitas coisas que elas são parecidas com coisas que elas já consumiram, né? Isso tanto na parte de mídia, quanto de livros, quanto música, em tudo. Então, é difícil você vir com algo que é totalmente inovador, assim, do zero. Então, acho que é uma construção também, né? Tipo, o artista, assim como todo mundo, né? Eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem. O artista de hoje, ele não é o mesmo o que ele pensa hoje. Ele pode ter uma verdade totalmente diferente daqui a 6 meses. Então, o principal ponto, acho que está aberto e captando o que está acontecendo no mercado. Falei pra caramba, acho que não falei nada aqui, né? É engraçado que quando a gente fala de conciliar artístico com comercial, parece que são coisas conflitantes, né? Parece que existe uma briga por isso. Mas não são, gente. Isso, de fato, assim, é difícil falar, inclusive, com alguém que é artista sobre comercial no começo de carreira, porque ainda tem muita fase de provação como artista. Ser um artista realmente de decisão, que eu vou largar tudo e sou um artista, ele passou por muita coisa. Ele, aliás, tem uma aprovação muito longa ainda pela frente. Eu conheço artistas que 10 anos de carreira que estão tentando ainda aqui, sabe, achar seu espaço no mercado, ter reconhecimento da arte. Mas, de fato, assim, uma coisa não vive sem a outra. E parece que quando a gente fala isso, é realmente forçar alguém a fazer dancinha no TikTok. Conciliar o comercial é tentar entregar a arte para o maior número de pessoas possíveis. É furar, às vezes, bolhas do próprio ciclo de conhecimento e de gosto musical. Então, se fazer música para um número de pessoas restritas é a sua verdade, e você tiver tudo bem com isso, beleza. Não critique o mercado e não fale que o seu gosto, né, que tem essa arrogância de achar que a massa não gosta de mim porque o meu gosto é muito melhor do que a maioria das pessoas. Ou não valorizar a massa, né? Porque tem muito artista que ele atinge o sucesso comercial com um determinado música, fonograma, trabalho, projeto, e depois ele meio que vai se fechando mais para um outro lado artístico. E acho que tem essa questão do peer pressure aí, que às vezes está num ciclo artístico ali, as pessoas falam, pô, seu trabalho aí vendeu ouro, platina, sei lá o quê. Mas não é MPB, né? Já é uma coisa meio popular demais e tal, não sei o quê. Aí depois você vê álbum atrás de álbum do artista se fechando, só que ele ainda tem expectativa comercial do primeiro ali. Então ele quer o acesso, o consumo do que é popular, mas ele quer produzir aquela música que o amigo vai gostar e que o outro artista que ele ou ela, né, admiram vai falar, olha, isso aqui é sensacional. Então, acho que você pode parar e pensar assim no mercado brasileiro, grandes artistas de diversos gêneros que chegaram a ser assim gigantescos e depois não conseguia mais
ou se manter naquela posição, né? Então tem alguns gêneros musicais que criaram essa fórmula também dessa manutenção do sucesso no topo ali, que já é o cara que está sempre mais ligado no comercial. Mas vou dar um exemplo do sertanejo aqui, que é meio que trazer uma referência que às vezes parece alienígena de fora para dentro do seu gênero, né? Tipo, a gente na Nação Livre acho que trabalhou Gustavo Lima por anos, acho que quase desde o começo da carreira dele, quase. E ele era um puta artista de sertanejo, legal e tal. Ele virou número 1 do Brasil quando ele trouxe a bachata para o Brasil, que não necessariamente trouxe, porque bachata tava um monte de música sertaneja já antes, mas ele trouxe a bachata do jeito que os caribenhos tocam, com o mesmo tipo de instrumento, botou os caras, o produtor dele para aprender bachata com o produtor do Prince Royce, não sei o quê. Cara, ele veio lançando uma atrás da outra, ele já tinha até saído da Ação Livre, e aí virou o fenômeno gigantesco que virou, né? Então, agora ele está mudando, indo para um outro lado da carreira, porque essa fórmula dele já meio que já está se esgotando, então está indo para um outro lugar. Mas isso foram aí, sei lá, 5 ou 6 anos como um dos maiores artistas do Brasil direto. E tem do outro lado também, né? Tem o lado do artista que explodiu, foi o maior artista do Brasil, sei lá, pega o Seu Jorge, né, cara? Quando a gente lançou o Team Music, o Seu Jorge era, assim, disparado o maior artista popular do Brasil. Depois ele foi para um outro lugar. E tá tudo bem também, é uma questão de visão artística e visão de vida, né? Ele foi fazer cinema, fazer outras coisas. Depois ele voltou com um remake, um MTG, também, que é um negócio meio doido, né? Que cunharam um termo em algo que é uma montagem, que sempre existiu, e depois criaram-se os anjos e os demônios da MTG, né? Todo tipo de paper de mercado aí, falando que é crime, que é isso, que é aquilo, mas no final tipo, tem um jeito certo de fazer tudo na vida. Mas é isso aí, eu acho que estou me alongando. Não, eu acho que também tem... Tudo isso volta sempre no mesmo lugar, que é a questão do alinhamento de expectativa. Se você tem uma expectativa irreal para o que você realmente deseja, você não vai chegar a lugar nenhum e você também não vai conseguir lidar com tudo aquilo. A Bia conhece bem essa história aqui, eu até contei para o Marcelo ontem, mas tem um artista que uma vez me procurou e ele falou assim, olha, eu queria crescer meus números e tal, só que ele faz uma música muito nichada e que não tem tanta gente que escuta assim. E ele já tem um número ok ali, tinha, sei lá, 10 mil ouvintes, mais ou menos. É um número legal no Spotify. E ele falava assim, não, eu queria bater 1 milhão de ouvintes e tudo mais. Eu falei, tudo bem, mas você está disposto a abrir um pouco o seu som, ter uma conversa um pouco mais com outros mercados para poder fazer essa música chegar em outros públicos que não esse seu nicho? Claro, vamos fazer e tal. O que você quer fazer? A Bia estava comigo tomando café na hora que ele me ligou, né? Eu lembro dessa história. E aí eu passei para ele e falei assim, consigo esse artista aqui, o artista tinha uns 3 milhões de ouvintes para fazer um feat com ele. Liguei pro artista, o artista topou, beleza, vamos fazer. Mas se não dialoga tanto com a minha arte, não vai ser muito legal e tal, e não sei o quê. E eu falei, olha, você precisa entender o que é a sua arte e o que você quer para a sua carreira. Passou uns 10 dias, ele me ligou e falou assim, eu acho que eu sou feliz com os meus números. Então ele entendeu a expectativa dele, o que ele quer fazer. Se ele quer fazer aquele som naquela forma, aqueles números que ele tem são excelentes. E legal. Pode aumentar? Pode aumentar. Vamos planejar para melhorar aquilo que você já tem sem desvirtuar esse seu trabalho? Legal. Agora sim a gente está falando exatamente para onde você quer ir. E não ficar pensando manias mirabolantes que você vai alcançar isso e aquilo, que eventualmente implica em más práticas de mercado, né? E que não levam a lugar nenhum. Eu tenho um exemplo de um artista de eletrônico que eles, cara, estavam com um puto investimento por trás, milhões por trás. E, cara, a produção dos caras de vídeo, de clipe, de investimento de marketing, de lançamento, pré-lançamento, festa de lançamento, assim, foi algo em torno de 2,5 milhões que os caras fizeram só para o lançamento de 3 singles. E era assustador o tamanho deles, assim, de investimento para uma artista nova. Era um trio, uma vocalista com um duo de eletrônico. E só que tinha um ponto ali que era altamente conflitante, porque as músicas eram em inglês e eles queriam trabalhar
100% no mercado nacional, incluindo rádio, incluindo investimentos locais, TV. Só que, cara, a gente está falando de um país onde a população, talvez 5,2%, não sei qual é esse número hoje, fala inglês, onde 1% talvez seja fluente, de fato. Então, como é que se conversa com uma base de 200 milhões, 220 milhões de pessoas falando uma língua onde as pessoas não entendem? Porque por mais que nós tenhamos exemplos internacionais de artistas super consagrados, é diferente de você partir do zero e criar um interesse por alguém que não fala. Esse exemplo é muito mais para trazer uma reflexão sobre querer que muitas pessoas entendam a arte, sendo que as pessoas não estão preparadas para aquilo, ou não têm o mesmo comportamento de entendimento, é meio frustrante o que aconteceu com esses artistas que eles tiveram que ir para fora do país. Foram para outro país para poder lançar por lá, porque aqui ficaram frustrados e perderam dinheiro. E o Brasil é um mercado muito específico, né? Ele é um mercado muito autocentrado dentro da música nacional. Com a expansão do digital e essa perda de força das gravadoras tradicionais ali, que traziam muita coisa de fora, cada vez menos a gente vê as paradas de sucesso com sucessos internacionais. Claro, eventualmente uma turnê, a Lady Gaga vem no Brasil, aparece um monte de música no Top 200, mas aí é uma sazonalidade ali que implica, né? No geral, o Brasil consome música nacional. Acho que isso é sempre importante de entender, porque, de repente, seu projeto eletrônico ali, que tem alguma questão artística com o inglês, talvez você precise direcionar um pouquinho ali para fora, né? E só para falar mais uma coisa de más práticas também, que a gente falou de algumas ideias boas, robô não compra ingresso, tá? De show. Então, de repente, é bom lembrar disso, que não adianta ficar comprando streaming de quem não vai comprar o ingresso do seu show. Talvez seja melhor investir em outras coisas. Para fechar essa questão eu concordo muito com o que você falou. E eu acho que tem muito a ver com as pessoas consomem o que a maioria está consumindo. Vou dar um exemplo bobo. Quando começou a surgir o beach tênis no Brasil, todo mundo começou a jogar beach tênis e aí começou a surgir beach tênis em todas as cidades. Com a música é mais ou menos a mesma coisa. Quando um gênero começa a acontecer, se não tem muitos artistas fazendo aquele tipo de produção, é muito difícil de muitas pessoas consumirem. Então, quando o artista quer ser único, exclusivo, porque isso acontece demais. Nossa, o meu som é único, maravilhoso, só eu faço esse tipo de música. Eu falo, cara, então você está indo para o caminho totalmente errado, porque se só você faz, provavelmente só você vai consumir sua música e ninguém mais vai consumir. Então, para ter um consumo grande, eu estou pensando na questão do comercial versus o artístico, né? Você vai ter que achar o seu nicho. Então, se você quer realmente fazer esse tipo de música, você vai ter que se envolver com mais pessoas que façam esse tipo de música para vocês aumentarem essa bolha, porque se a bolha for pequena, pouca gente vai consumir. Eu acho que isso é importante também. Perfeito, Bia. Vamos falar de uma outra coisa aqui agora, que eu acho que é uma pergunta geral aqui que muita gente quer saber. É possível fazer um lançamento bem feito sem ter dinheiro? É que às vezes não é nem querer, né? É que a gente não tem mesmo dinheiro para lançar. E aí tem que se virar na criatividade. Agora, é engraçado, porque eu já tive casos também de investimentos altos. Eu tive um caso específico ano passado, de que eu tinha um investidor por trás para um artista. E acho que foi o maior, como independente, o maior investidor que eu tive por trás para poder torrar uma grana, de fato, sem me preocupar. E foi um puta laboratório, porque eu me preocupo muito com o retorno financeiro quando eu tenho alguém por trás investindo. Eu estava, aliás, mais preocupado do que o próprio investidor. Isso é o melhor cenário, tá? É raro de acontecer. Mas eu não tive sucesso. Aliás, todo mundo gosta de vender sucesso. Eu adoro também falar dos casos que eu não tenho sucesso. E foram feitas melhores práticas. Investimentos nos lugares corretos, os melhores parceiros. Cara, eu tinha quase 1 milhão de investimento para impulsionamento digital. Por um artista novo, isso, para um projeto só, cara, é raro isso acontecer hoje em dia. E a gente teve o nosso crescimento no lançamento, durou ali 6 meses, hoje em dia já caíram de novo por uma série de sequência, né, de lançamentos. Mas não é garantido que esse dinheiro traz resultado sem uma preparação e um processo
obrigatório que aconteça antes disso. E nosso caso, que como independente, isso é mais raro. Então a gente tem que se virar com o que a gente tem na mão, de fato. E eu também já tive casos que eu investi muito menos e tive muito mais resultado com isso, devido, talvez, a uma preparação do artista, o momento certo, o repertório certo, as ferramentas utilizadas e uma puta vontade de trabalhar também do próprio artista, que ainda tem isso. Às vezes o artista quer lançar, preparou e lava as mãos, sabe? Faz as postagens. Isso acontece muito, né? É raro, mas acontece muito, né? Tipo, pô, lançou uma música. Galera, não tá dando resultado acontecendo nada. Você vai olhar o Instagram do artista, tem assim, postou um stories falando da música, postou o próximo stories aqui. Tipo, cara, tem coisas tão básicas que é tipo, cara, tem um link, em todo post que você faz do Spotify pro Instagram, tem um link ali. E a pessoa clica ali, ele vai direto ouvir sua música. Toda música que você usa no Instagram, você bota a música no seu story, não sei o quê. Quando a pessoa clica lá para ver a página de áudio, tem um link pro Spotify. No TikTok tem pro Spotify, pro Apple Music, pro Diabo A4. Cara, não tem um trabalho consistente do tipo, cara, todo dia eu vou postar o que eu tiver acontecendo no meu dia nos stories, mas vou postar 2 ou 3 stories falando da minha música. Aí não é questão de ser inteligente, é meio que um básico, e aí a cabeça um pouco comercial dentro do artístico. Do tipo, cara, se não tem você divulgando os links da sua música, dos seus trabalhos, ninguém vai fazer. Tem artista que fala assim, não, eu já postei 2 ou 3 vezes essa semana sobre minha música, senão vai ficar chato. Vai ficar chato pra quem? Não é todo mundo que tá o dia inteiro vendo tudo que você posta. A pessoa que entrou hoje talvez não viu seus stories de 2 dias atrás. As pessoas, eu trabalhei um tempo no Instagram, então assim, cara... É só pensar o percentual de entrega, né? É o ponto do tipo, exato, e o ponto do tipo, não, eu não vou postar tantos Reels por semana, senão vou fludar o timeline. Cara, não vai fludar. Tem, tipo, um número abissal de pessoas que todo dia elas zeram o feed do Instagram. Então, assim, as pessoas, elas, né, tem um overflow de conteúdo, mas, cara, se a pessoa não tá vendo o seu vídeo, ela tá vendo o vídeo de uma outra pessoa, de um outro criador. Então, assim, não é que você tem que virar o escravo da rede social, nem nada, mas é assim, né? Tipo, é igual antigamente. Você queria lotar um show, você chegava numa cidade, chegava um cara lá com um monte de CD pirata, que muita gente fazia isso, ou com flyer, filipeta da festa, dava desconto, não sei o que, não. Cara, hoje você tem uma ferramenta que faz isso no digital, tá na sua mão, tá com você o tempo todo, você é uma pessoa criativa, você cria música, você cria um monte de histórias. Pô, você não vai divulgar a sua música porque vai ficar chato? Aí volta no lado do peer pressure, vai ficar chato pra quem? Algum amigo seu, produtor musical, quando já chegava e te mandava mensagem, pô, aí, virou influenciador, tá postando pra caramba, falando, ninguém aguenta mais ouvir da sua música. Você falou, cara, beleza, para de me seguir, vai fazer alguma outra coisa no seu dia então, porque eu preciso falar com a minha audiência, eu preciso construir minha audiência. E não adianta também ficar reciclando o mesmo post todos os dias, né? Tem que aparecer, mostrar a cara, não adianta só postar a capa do álbum e falar assim, ouça, coloca a sua cara, fala um pouquinho, fala da experiência, pega o violão, toca um pouquinho da música, tem um set novo, coloca o set novo, mostra ali, ó, tô trabalhando em coisa nova aqui, mas já ouviu a música tal. É assim, é o pensar o básico do básico, é como você falou, mas esse básico ele nunca deixa de ser útil. Ele, aliás, não deixa de ser fundamental, né? Se tem um link levando para sua música, tem ali, né? Tem o pipeline tá pronto, tem a infraestrutura tá toda ali para você encurtar ao máximo os passos que alguém tem que fazer para chegar na sua música. Aí é pensar de formas criativas de usar essas ferramentas, né? No eletrônico agora a moda é o vídeo tipo Boiler Room em lugares inusitados, né? Que mal tem em fazer. Então, não quer dizer que todo mundo tem que fazer o mesmo tipo de vídeo, mas tem vários projetos que estão sendo criados nessa linha, replicando esse modelo e estão dando certo. Mas qual que é o próximo passo? Como é que eu posso adaptar isso aí numa coisa diferente, né? Mas que tenha ali os mesmos elementos, que é a câmera central, DJ pulando, a audiência atrás engajando com a música em um set diferente. Não sei lá, às vezes eu vou fazer isso, mas soltando beats diferentes, vou soltar uma parte da música e depois vou fazer um drop, sei lá, tem formas mil, né, de pensar conteúdo. Não quer dizer que é fácil, mas ter isso em mente é o primeiro passo. Quer falar alguma coisa? Não? Vamos abrir para perguntas agora? Ali. Ei. Boa noite, senhores. Eu tenho uma pergunta relacionada a... Vocês falaram também
se dá para lançar música sem dinheiro. E vocês também comentaram sobre investimento. Se você tem, de repente, um investimento, um investidor por trás daquele lançamento. Vamos supor que eu tenho um budget para o lançamento. Sei lá, eu tenho R$1.000 de budget. E como que vocês enxergam maneiras eficientes de se aplicar o dinheiro? Você comentou sobre impulsionamento digital. Quais seriam os pontos assim que vocês acham que... Como vocês distribuiriam esse R$1.000 de budget? Isso eu quero saber. Vamos lá. Cara, é difícil falar de fato assim, não. E, de novo, estou colocando a dor, porque tem casos e casos. Tem casos realmente que está sem grana, no começo, principalmente. Tem casos que tem granas muito maiores. E quando você está num range inicial de dinheiro assim baixo, cara, às vezes pegar R$1.000 e aportar tudo numa só ação, ou talvez seja melhor do que você distribuir isso tudo e não vai fazer cosquinha. Então, às vezes, gastar esses R$1.000 em uma única ação que possa te proporcionar desdobramentos de outras ações ou de conteúdos para redes sociais, pode ser o melhor jeito de você criar uma divulgação do que, às vezes, pensar no puta planejamento com um orçamento tão baixo. Vou botar 100 aqui em ads, vou botar impulsionamento, faço, sei lá, playlist, faço uma ação. Cara, eu focaria tudo numa só ação que te proporcione desdobramentos para divulgação nas suas próprias redes. Varia conforme o segmento, o momento da carreira. Eu não tenho fórmula, cara. De fato, assim, quando eu vou lançar, eu analiso o momento de cada um, de cada artista, o local, a base que ele tem, qual o tipo de comunicação que quer ser feita. Às vezes, uma ação offline pode dar puta resultado. Uma ação de divulgação, geração de conteúdo, que você vai desdobrar. Às vezes, você tem que pagar um clipe. Às vezes, você tem que fazer, sabe, de fato, um collab. Sabe? Dá para fazer de tudo, depende realmente do momento de cada um. Porque se eu pegar R$1.000 e impulsionar isso na rede social, você vai entregar um conteúdo, mas às vezes você não tem conteúdo suficiente para chamar a atenção para aquilo que você quer. Porque impulsionar um post de uma música, ouça minha música, clique aqui, talvez seja um desperdício da grana, sacou? Óbvio que tem diferentes tamanhos de budget e diferentes momentos de carreira. Se o budget ainda está nesse momento de R$1.000, acho que o papo volta ali para os pontos até que a Bia falou, de que quer sucesso para você. Qual vai ser o sucesso para você com essa música, né? Comparativamente com o quê? Com outros artistas do mesmo gênero, ou do mesmo segmento, ou que estão mais ou menos no mesmo estágio de carreira, ou com o meu lançamento anterior, ou com o meu catálogo. Eu acho que nesse patamar, a preocupação maior é a construção de catálogo com obviamente com coerência artística, visão artística, mas com regularidade, porque quando você começa a mostrar crescimento incremental, que é tipo, pô, meu último lançamento fez 10 mil plays em, sei lá, um mês ou 2 meses e tal. O meu próximo já está fazendo 13, 15. Aí, pô, você vem de novo, aí você vai com 20, 25. Pô, você começa a ter um catálogo, uma história para contar, que fica muito mais fácil liberar dinheiros. Porque o dinheiro tem 1000 jeitos de chegar até a sua carreira. Pode ser um selo, pode ser uma distribuidora, pode ser uma adiantadora, que às vezes não está necessariamente associada à sua distribuidora, mas investe em você, enquanto depois passa a recuperar da sua distribuidora. Pode ser um monte de coisa, pode ser... Isso vai chegar em algum artista que vai ter intenção de fazer um remix da sua música e vai aparecer. A outra coisa que eu diria sobre isso é... Às vezes eu vejo artistas e selos muito protetivos com os seus royalties. Que é do tipo, cara, eu não vou fazer tal coisa com fulano de tal porque ele vai ficar com tantos por cento do meu royalty. E eu quero ser 100% independente, 100% livre, etc. Mas às vezes é aquilo ali que vai remunerar o trabalho de uma outra pessoa para levar o seu conteúdo para um próximo estágio. Seja essa pessoa, entidade, sei lá, uma distribuidora, uma gravadora, ou um investidor, ou um outro artista. Putz, cara, eu tenho aqui uma música que ela é uma base para uma história super legal, que talvez fique legal num outro gênero ou um subgênero que eu não consigo produzir. Pô, vai bater na porta de um monte de outros produtores e coisas e fala, cara, tô com essa música, quer fazer? O deal é tanto, a gente divide 50% da música.
Então é também pensar criativamente com o que você tem de ativo, né? É igual quase uma startup, por exemplo, eu tenho a minha empresa. Tem serviços hoje e tem coisas que eu quero potencializar que eu não tenho dinheiro para pagar. Eu posso bater na porta do cara e falar, olha, se você me entregar ou me trabalhar comigo nesse lado aqui do meu negócio e tal, eu tenho um negócio de equity aqui que é de tantos %. E aí não estou falando de equity de coach, não. Estou falando de realmente ter um contrato lá que fala, ó, se você me entregar isso, eu estou te dando, sei lá, 1,5% da minha empresa, 2%, contrato de advisor, por exemplo. Então, é pensar criativamente com as coisas que você tem. E a outra coisa é a construção de catálogo ao longo do tempo, que isso, acho que nada vai superar isso. Vai ser um lançamento que vai mudar a história. Eu já vi muita gente fechando a porta para parceiros, seja da distribuidora, seja de selo, ou seja de qualquer outro lugar, por conta de questão de não dividir o produto. Só que 100% de zero continua sendo zero. E 50% de muito é muito. Então, essa conta às vezes não fecha. Às vezes a pessoa fecha a porta para um parceiro que vai impulsionar a carreira dela por conta de um valor que ela nunca vai alcançar. Aí ela fica com 100% dos royalties dela, mas ela não chega a 1000 plays e nem monetiza aquela música. Então, qual o sentido? Eu concordo com 100% de tudo. Eu só vou para um outro caminho só para... Tipo, vamos supor que você não tem nada. Você tem R$1.000, 5.000 seguidores, você nunca lançou e você, tipo, já fez tudo que você poderia fazer sem o dinheiro, né? Tipo assim, todas as coisas que a gente colocou aqui sem o dinheiro. Eu pegaria R$500, compraria uns lugares, umas playlists, que vai te dar uns 15.000 plays, aí você já garante 15.000 plays em um mês, pegaria os outros R$500, contrataria 5 micro-influenciadores e postaria em collab junto com você, porque aí você garantiu, tipo, eu não tinha nada, eu sou do zero. Agora eu tenho uma música com 15.000 plays, que vai te dar uns 6.000 ouvintes mensais, mais ou menos, porque cada pessoa vai ouvir 1,5 vezes, é a média geral de qualquer música. E aí você vai ter 5 vídeos em collabs com pessoas do seu nicho que, de certa forma, porque todo mundo aqui influencia outras pessoas, né? Se eu chegar pra você e falar, escuta essa música porque é boa, se você minimamente gostar de mim, você vai ouvir a música que você achou boa. É a maior fonte de geração de consumo. Então, tipo, você vai pegar uns micro-influenciadores que R$100 pra postar um vídeo em collab, meu amigo, qualquer um aceita. Aí você vai postar em collab, tipo, o melhor ainda seria você com essas pessoas, tipo, se você tivesse a sua imagem junto da... Você faz o quê? Música eletrônica? Mas qual... Mais progressivo? Tipo um trance ou... Pro melódico? Tá. Então você pegaria essa galera aí que, tipo, tem várias pessoas do progressivo que falam sobre música que tem poucos seguidores. Tem, tipo, 5.000 seguidores, 4.000, mas são 4.000 pessoas que escutam o que aquela pessoa tá falando. Aí, se você tiver a oportunidade de estar no vídeo, melhor ainda. Talvez não vai ter essa oportunidade porque essas pessoas, né, estão espalhadas pelo Brasil. Mas quando tem essa oportunidade, é melhor ainda porque as pessoas, pô, legal, aquele menino ali. Aí, daqui a pouco, depois de um ano, você tem mais um dinheiro para investir em outra música, as pessoas vão lembrar, sabe, disso. Pô, vi ele mesmo naquela página. Eu faria isso. A única coisa é, não adianta fazer isso e depois nunca mais postar sobre a música, né? Porque daí vai ficar só com as 5 postagens desses 5 influenciadores e nunca mais teve. Tem muito caso da pessoa ali que faz um planejamento de várias microverbas ali para várias coisas. Aí você vai olhar nas postagens, não tem nenhuma postagem do próprio artista sobre a música dele. Nenhuma. E aí não vai chegar a lugar nenhum. Vamos fazer a última pergunta aqui para encerrar o painel. Quem quer falar alguma coisa? Ali. Opa, boa noite. Me chamo Vetrex. A minha dúvida é que no processo artístico, todo artista constrói seu próprio universo, né? E quando você constrói o universo, você consegue criar outras bolhas onde você também pode participar, conversando com outros gêneros, subgêneros. E a minha dúvida é, hoje, no mercado atual, contando com pouco budget, mas você lidando com diversas bolhas, como que você torna esse universo sustentável? Como que você consegue organizar os lançamentos e alcançar essas bolhas de forma efetiva? Você está querendo dizer que como que você vai fazer seus lançamentos para alcançar bolhas diferentes das suas? Eu não entendi. Então, um artista, vamos entrar na suposição que somos o Sol. Todo artista é um Sol. Existem galáxias e cada universo ele tem o seu potencial. E dentro da lógica, a arte é uma expansão. Você, quando lança sua arte no mundo, você está colocando sua voz e está mudando a vida de pessoas. Nesse caso, como que você consegue lidar com essa expansão da arte? Porque
quando você fica focado num nicho somente, você acaba reduzindo o seu alcance e o potencial da sua arte. Como que hoje, no mercado atual, essa arte ela pode ser expansiva sem que você perca a sua essência? Esse finalzinho aí me pegou um pouco, mas eu acho que... Bia, não sei se eu te interrompi. Essa é a pergunta lá de trás, mas né? o que eu diria, eu diria um pouco também tem um caminho que é, tipo, exagerando aqui, reação atômica, né? Já que você está falando de universos, galáxias, etc., vamos também nesse caminho mais lúdico. Cara, reação atômica, né? Tipo, qual é o próximo átomo que você tem que atingir e para onde que esse átomo vai o próximo passo, né? Então, assim, tem a bolha X que eu quero entrar, talvez. Essa bolha X, ela pode derivar em qual? Então, assim, focar nessas que são meio a reação em cadeia, vamos dizer assim. Então, esse é um caminho. O outro, eu acho que tem muito a ver com coisas que hoje é parte do meu dia a dia, que é essa visão do tipo, cara, uma música, ela não é uma versão só. Ela pode ter 30 versões da mesma música. Isso é uma coisa que, por exemplo, ficou gigante na mídia de música, no mercado da música, como uma coisa exclusiva do K-pop, por exemplo. O K-pop tem várias versões da mesma música. Ou tem vários gêneros na mesma música. Cara, você pegar um Verano Sentido, Bad Bunny, tem várias músicas que tem vários gêneros numa música só. Aí ele foi para um outro caminho que foi mais trap e foi um fracasso, com bilhões de streams, que foi Nádia Sabe o que Vai Passar Amanhã, né? Aí ele voltou para a fórmula regionalizada global do disco anterior e explodiu de novo, chegou até no Brasil, aqui que antes ele não chegava. Então, acho que um ponto é esse, né? Eu quero mirar nessa bolinha aqui que vai para aquela direção, meio jogo de sinuca também, né? Para onde que vai bater, em qual bola ele vai bater, em qual ele vai cair. E a outra coisa é essa, olhar, tipo, cara, quais são as tendências do mercado da música que tem outros gêneros que estão levando... Você pegar APT, por exemplo. Tem APT em tudo quanto é tipo de versão, até em funk. Então, por que a sua música tem que ser essa música tão especial que ela não pode ter versões e subversões? Isso é uma forma de atingir novas bolhas e outras bolhas. Você não precisa lançar tudo ao mesmo tempo. Você pode fazer um planejamento e lançar ao longo do tempo. Ou você pode lançar um EP que tem todas essas versões e meio que atirar no EP para ver qual dela vai andar mais e até descobrir novos passos, novos lugares para ir com a sua carreira. Estou chutando aí. Versão maravilhosa, mas se você não tiver, tipo, vamos supor que você tá sem grana, né, para postar em todas essas versões, faz feat, faz 2 feats por mês, 1 ano, 24 músicas, sucesso. Acho que a maior dádiva do nosso mercado, da revolução do mercado digital, é justamente existir as bolhas. Porque antes a indústria nem permitia que isso existisse. Ela selecionava e escolhia quem deveria fazer sucesso. A vitrine das lojas americanas no Brasil, né? Depende de quanto comportava uma prateleira nas lojas americanas de DVDs. Então, se hoje a gente permite, a gente tem acesso a isso, é porque realmente tem públicos de diversos tamanhos. É claro que a gente está falando de atingir bolhas maiores ou menores, mas todas são bolhas. Eu lancei uma música há 2 anos, dentro do segmento, que tinha um monte de elementos que causaria ela uma comoção nacional, um reflexo nacional. Por ser o gênero popular, com uma participação de grande potência, um artista novo com um consagrado. A música foi no seu tamanho ali, mas ela não explodiu como a gente esperava. E aí um garoto fez uma versão em Arrocha, lá do Pernambuco, em Seresta, nem Arrocha. E ele fez a versão em Seresta e divulgou isso e sem autorização nenhuma também da gente, a gente só percebeu depois que estava já um sucesso no TikTok. E na versão em Arrocha, da nossa versão. E a gente foi entender, ele expandiu, a música fez um sucesso, depois a gente juntou e tudo mais e foi fazer uma versão oficial, que estava incontrolável, era melhor se juntar do que derrubar nesse momento. E quando eu fui entender, de fato, eu fui viajar para conhecê-lo, ele morava na Bahia e o sucesso estava acontecendo na Bahia. O baiano me falou uma palavra, uma frase que eu não esqueço mais que ele falou. Aqui a gente gosta de escutar do nosso jeito. Então você lança do seu jeito, mas aqui a gente vai traduzir para o nosso jeito. Isso são bolhas, cara. O Rio de Janeiro é uma bolha, Salvador é uma bolha. Os estados, até se tornar algo expansivo e explodir bolhas, tem suas culturas, suas influências em volta, o vizinho que ouve a música, o carro de som na rua. Então, eu jamais poderia imaginar que eu atingiria um outro público de uma outra maneira. Se eu pudesse ter feito, inclusive, desde o começo, e hoje eu penso dessa maneira, como o Luiz pensa, sobre lançar versões separadas, quase que isso, para atingir bolhas diferentes, só que com a mesma letra, sabe, com a essência ali,
eu tô atingindo bolhas separadas. Sacou? Só para encerrar aqui, eu aposto que se você pegar um sucesso nacional agora, se for em Salvador, você vai encontrar um artista que toca de uma maneira naquele lugar aí que as pessoas ouvem lá daquela forma. Se você for no Recife, vai ter um artista de brega romântico que regravou essa música sem nenhuma autorização e toca pra caramba lá. E em Fortaleza vai ter alguém do Forró de Favela que fez a mesma versão e toca muito lá. Só que essas coisas não estão se conversando ainda. A falta de autorização e essa informalidade do mercado, ela é tão grande que as pessoas ainda não aprenderam a unir esses pontos para poder capitalizar cada vez mais esse sucesso. Então, conversar com essas bolhas, aprender a conversar com as bolhas que você não conhece, é fundamental nesse mercado. Mas agora eu vou ter que encerrar esse painel aqui, senão o tempo vai ficar muito complicado. Então, muito obrigado a todos, obrigado aqui, meus pessoal. parceiros. Obrigado. E até a próxima.